A disputa pela terra está bem no centro do conflito envolvendo os povos indígenas. Conflito sério que já provocou e continua provocando centenas, milhares de vítimas, entre índios, madeireiros e fazendeiros. Neste exato momento aqui no Congresso, duas posições estão em confronto aberto. De um lado, os que defendem a autonomia da FUNAI para efetuar a demarcação das terras indígenas. Do outro, a dos que querem trazer para o Congresso o poder de decisão sobre essas demarcações. Os que defendem a FUNAI dizem que o órgão, com apoio de seus técnicos, antropólogos e especialistas, é quem está mais bem aparelhado para tomar a decisão sobre o volume de terras que deve estar em mãos dos índios. E que entregar ao Congresso só iria beneficiar a chamada bancada ruralista, e do outro, os que alegam que a FUNAI impede o desenvolvimento do agronegócio pela condescendência com os indígenas, que teriam à sua disposição muito mais terras do que efetivamente necessitam. Quem está com a razão? Para discutir o assunto, nós recebemos no Brasil em Debate os deputados Carlos Andrade, do PHS de Roraima, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, que eu quero agradecer desde logo a gentileza de terem atendido o convite para participar desse debate. Eu queria começar aqui pelo deputado Carlos Andrade. Essa posição, deputado, pouco antes do programa, a gente estava conversando sobre a necessidade de se chegar a um entendimento. Essa posição com relação à necessidade de ser o Congresso quem dá a última palavra, é uma posição inflexível ou à margem de negociação? Paulo, eu entendo que essa posição, a União, ela tem uma prerrogativa muito clara sobre essa questão. Quando eu falo União, não adianta mudar os entes que vão fazer a gerência ou gestão desse processo. Não vai resolver o problema. Não importa se é o Executivo, se é o Legislativo, se é o Judiciário. Entendo que quem está fazendo esse papel precisa fazer bem feito e fazer o seu papel, o que não está ocorrendo. E precisa ocorrer com bastante eficiência, porque esse conflito todo esse desarranjo está acontecendo porque alguém está deixando de fazer o seu papel dentro desse processo, dessas definições. Não há clareza. A FUNAI? A FUNAI é do Executivo. Quando fala União, porque a Constituição de 88 ela é muito clara. Ela não define quem viria a fazer a gestão desse processo das demarcações. Ela diz que pode ser qualquer um, a União. A União é Executivo, Legislativo ou Judiciário, não é verdade? E hoje quem tem essa prerrogativa, através de uma lei de 1973, que foi aprovada nesta casa, dando a prerrogativa de que o Executivo pudesse exercer esse papel. Então eu vejo que o Executivo não desempenha bem esse papel e age de uma forma que gera todo esse conflito. Deputado Edmilson, o senhor concorda? Não, na verdade, aprovada essa tese, nós teremos a inviabilização de duas questões muito importantes. Uma que é um princípio constitucional, me parece que é o artigo 235 da Constituição Federal, que estabelece como um princípio o desenvolvimento do meio ambiente com equilíbrio ecológico. Isso é direito de todos os brasileiros. Nós temos um processo de desmatamento brutal. Nas terras indígenas, é de menos de 1%, é 0, alguma coisa. Mas nós temos na Amazônia mais de 20, 22. A informação que pode chegar a 30 se considera-se as áreas que foram de forma... O crime foi cometido de modo a ludibriar o monitoramento por satélites feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Né? Ao mesmo tempo, inviabilizaria o artigo 231 da Constituição, que é o direito dos povos indígenas às suas terras ancestrais. Imediatamente paralisaria o processo de reconhecimento de em torno de 228 terras que estão em processo de estudo, mas 144 que estão sob júdice. De modo que o objetivo, a rigor, é favorecer o agronegócio. Os que têm muita terra querem ter mais, né? Então, esse discurso de que há muita terra para pouco índio
é repetido, você inclusive fez na abertura, merece toda a crítica, porque ter 13% das terras brasileiras como áreas de proteção ambiental, terras que pertencem à União, mas têm um domínio indígena, porque ali são suas terras ancestrais, isso é bom para o país, não é? Porque se a gente destrói tudo, a Amazônia já está aprovado cientificamente. Ela é responsável pela qualidade de vida dos amazônidas, mas se a gente fala em problemas climáticos no Rio Grande do Sul, nós estamos falando também em ventos que vêm da Amazônia. Não é? Então, a Amazônia é fundamental para o equilíbrio ecológico do Brasil, do Cone Sul, da América do Sul e do próprio planeta. Ela tem uma importância grande. Mas essa lógica do lucro, do desmatamento, faz com que se perca a noção do futuro. Só para ter uma ideia, um dado, hoje, enquanto os povos indígenas detêm 12%, 13% do território, os latifúndios brasileiros detêm 37%. São 300 e tantos mil quilômetros quadrados. Você imagina? Quase 40% das terras brasileiras estão nas mãos de poucos proprietários. Deputado Então, Carlos Andrade, o senhor acha que ainda está faltando terra para que o agronegócio possa se desenvolver, como é o desejo de todos, que é um setor importantíssimo na economia brasileira, para ele que possa se desenvolver ainda mais? Paulo, eu não entendo assim. Eu entendo que a geração do conflito e desse conflito, quando eu falei agora, a ausência da União nessa regulamentação toda, dando um parâmetro, eu entendo é que nós estamos deixando de observar a peça principal, que na verdade é o cidadão que é indígena. Vou citar só um exemplo para você ter uma ideia. Se você me perguntar se é muita terra ou é pouca terra, isso é relativo. O deputado Edmilson colocou com muita propriedade, 13 em 1988, as terras indígenas chegavam a 16 milhões de hectares. Tá? Hoje, elas chegam a 110 milhões de hectares. Só um número. Observe que ele é isolado, não serve para parâmetro nenhum. Mas vamos trazer para uma realidade que vivenciamos agora há pouco, é do conhecimento de toda a sociedade brasileira. O estado de Roraima. 46% das terras indígenas de Roraima, 46% são terras indígenas. Ou seja, nós temos uma população indígena lá de aproximadamente 47 mil índios. Isso é pouco? É muito? Isso é relativo. O que eu vejo que aconteceu no estado de Roraima, eu acho que não é o volume de terra que foi colocado à disposição indígena. O que eu vejo, por exemplo, quando eu falo do ente responsável pela execução, pela organização de todo esse processo, é a participação dele num processo direto. Foram retirados fazendeiros daquelas áreas, acho legítimo, porém, eu vejo que aqueles cidadãos indígenas que estão ali, brasileiros, estão ficando ali na periferia da cidade, e aonde estão alguns deles, muitos deles, estão recebendo Bolsa Família. E cadê o cuidado do gestor que deveria ter com essa população indígena que está ali? Então, pegando, Paulo, deputado Edmilson, uma questão prática de que aconteceu agora, muito recentemente. Sem levar em consideração que hoje 74%, 75% das terras do estado de Roraima, elas estão preservadas de alguma maneira, sendo que 46% das terras de Roraima são de preservação indígena. Deputado Ainda Carlos trago Andrade, um valor, uma situação para, eu não diria agravar, para conhecimento. Eu sou descendente indígena. A minha mãe mora hoje, ela prefere ficar na área indígena a ter que ficar num centro urbano. Só que os projetos do governo não chegam naquelas comunidades. Como é que você diz para aquele cidadão que está lá que não pode ter energia elétrica? Que não pode ter o acesso? Deputado Edmilson, discordâncias com o deputado Carlos. deputado Edmilson, ele toca num ponto importante que é
A migração, vamos chamar assim, desses indígenas para as áreas, para a periferia das áreas urbanas, e eles terminam ficando em situação semi-miserável, no mais das vezes. Como é que se poderia encaminhar uma solução para isso? Não, eu queria dizer assim, que tem uma concordância com o deputado. É vergonhoso com a história da presidente Dilma e a história do PT. Aliás, eu sou do PSOL, mas eu dediquei 25 anos, um quarto de século da minha vida, a construir o PT, para defender um modelo de desenvolvimento que não é este, que beneficia os grandes banqueiros, latifundiários, o agronegócio e permite que a violência cresça contra camponeses, trabalhadores em geral e os povos indígenas. Você tem uma ideia? No Collor, governo Collor, que teve um período curto, chegou-se a 56 áreas indígenas demarcadas ao ano. Foram mais de 100. A média ano da Dilma tem sido 2,7. Isso é uma violência contra um princípio constitucional. Eu citei a quantidade de terras que estão em processo judicial. Aí o governo pode pouco, a justiça tem que decidir. Mas mais de 200 teriam que ter a atenção do governo para viabilizar o processo demarcatório e evitar conflitos. Em muitas áreas não há conflitividade, não há latifundiário reivindicando. Em outras há. O caso de Raposa Serra do Sol, em Roraima, foi um conflito. A grande contradição é que ninguém disse 7 fazendeiros queriam dominar a terra onde 30 e tantos mil índios habitam ancestralmente. Ninguém diz isso. Um dos fazendeiros, inclusive, foi eleito deputado federal, agora está no meu estado, no Pará. Saiu de Roraima, está na região dos lagos, no Arari, no Marajó, usando agrotóxicos para produzir arroz. E o arrozeiro saiu de lá. Então, veja só, a luta indígena vitoriosa em Roraima, contraditoriamente, por conta desse modelo de desenvolvimento, acabou levando para o meu estado a destruição ambiental, num arquipélago que é um dos mais belos e monumentais arquipélagos fluviais do planeta, que é o arquipélago do Marajó. E o camarada, que era um dos 7 arrozeiros lá, é quem está comandando isso. Ora, então há de se ter políticas de Estado para evitar o conflito, porque não é admissível ver, este ano, um relatório do CIMI com os dados que apresenta. Olha, eu vou te dar, me permite esse dado? Exatamente, nós vamos voltar. Eu só queria fazer uma interrupção rápida. A gente precisa de fazer um intervalo e a gente vai voltar, eu ia até anunciar agora, a gente vai voltar exatamente falando a respeito de alguns dados do CIMI para tratar de uma questão que é correlata à questão da demarcação das terras indígenas, que é a violência contra os povos indígenas. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que hoje recebe o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e o deputado Carlos Andrade, do PHS de Roraima. Estamos discutindo a questão da demarcação das terras indígenas e agora vamos tratar da questão da violência contra os índios. Um relatório do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, mostrou recentemente um crescimento de casos de violências com indígenas em 131%, 200 e tantos episódios só em 2014. Aliás, 118 ocorrências só em 2014, 42 delas no seu estado, no Pará. Aí tem Mato Grosso do Sul, etc, etc. Não interessa, em Roraima também deve ter. Com certeza. Essa questão está muito associada à questão das terras, da questão fundiária e da questão da demarcação. Será que dá para as duas coisas andarem juntas, no sentido de se buscar uma solução, se buscar uma questão para a demarcação e se buscar uma questão para a redução da violência, deputado Carlos Andrade? Paulo José, eu penso que essa questão é uma consequência. É uma consequência, como eu falei no início do programa, da ausência do executivo em ter definições claras. Tá?
é consequência pela falta de atuação, pela falta de definição. O que são essas demarcações e o que é essa violência? Quando o fazendeiro, ou o proprietário, ou o ruralista tem a posse, é porque alguém produziu um título e entregou. E entregou a esses proprietários. Não é verdade? Então, quer dizer, o que quer dizer isso? E depois de algum tempo é reclamado isso como uma titularidade que ali era terras indígenas. Cometeu-se uma impropriedade ali, cometeu-se uma irregularidade, ou então alguém não prestou atenção, no caso o Estado. Por No isso que eu caso, me o referi à executivo. questão fundiária, que parece estar no fundo de todos esses conflitos. penso- É uma penso- regularização da questão Eu penso fundiária. que essa definição quem faz é o executivo, que tem hoje, que tem a prerrogativa através da FUNAI para essa execução. Não vai ser a mudança. Queria fazer uma observação importante. Corrobora. Esse debate sobre terras indígenas avança. Agora o Senado aprovou e veio para a Câmara. A PEC que inicialmente era a PEC 71. Ela resolve esses problemas postos pelo deputado Carlos Andrade. Qual é o problema? O Estado brasileiro agiu, incentivou, muitas vezes, retirou indígenas de uma terra, que depois tentam retornar e gera conflito, porque ela já estava ocupada. Às vezes ela está ocupada por um criminoso, latifundiário criminoso, que está grilando a terra, que é terra da União, de todos nós. Mas, às vezes, ela está ocupada por uma família que veio da Alemanha no final do século XIX. E o Estado concedeu o título, mesmo que precário para ela. Ou então, uma família brasileira, de raízes nacionais mesmo, e que estão ali há 60 anos, 50 anos. Produzindo. Tem um título de propriedade dado pelo Estado brasileiro. Foi incentivada. Até por uso capião já tem direito a terra. Então, bem, quando o Estado age de forma errada, ele tem que se responsabilizar. O que a lei diz hoje? O Estado retira, faz a desintrusão, retira o branco, o não índio, para garantir a terra indígena. Mas ele desapropria apenas a terra nua, as benfeitorias. Então, se aquele antigo proprietário tem uma casa, construiu um moinho, isso é avaliado e pago, mas não paga pela terra nua. Então, a PEC 71 vai permitir a indenização da terra nua também, além das benfeitorias. De modo que se a família é alemã, é de origem italiana, não importa, ela hoje é brasileira. Ela terá indenização para que o direito indígena seja viabilizado. Então, ela com aquele recurso que ela recebe pela terra, porque ela não cometeu crime, ela ocupou, orientada pelo Estado, então ela recebe a indenização, é isso que a PEC 71 pretende aprovar. Só que alguns... Para corrigir, né? É, corrigir. Tentar corrigir. Alguns latifundiários corrigir. querem indenização de qualquer terra. Querem uma anistia do crime que cometeram. Então, eu vejo um camponeiro apanhando, sendo morto, porque ocupou uma terra que às vezes é terra grilada, mas o grileiro que tem 100.000 hectares, 200.000 hectares, desmatou a floresta, cometeu crime ambiental, pagou capangas para matar camponês muitas vezes, matar indígena, quer ser dono da terra e quer ser indenizado por ela. Aí não dá. Porque, veja bem, hoje eu li manchete sobre a violência lá na Palestina. Aí, 4 israelenses mortos, 17 palestinos. Números que nos assustam. Mas quando a gente vê o relatório do CIMI, a gente vê assim, ó, 138 assassinatos de indígenas. Que a violência não tá tão longe assim, não. 135 Por isso que eu falo suicídios. consequências. 135 suicídios. Né? O povo Guarani Kaiowá, o índice de suicídio tem aumentado. É aquela sensação de desespero de que não tem mais sentido viver enfrentando a violência cotidiana. Como mês passado mataram o Simeão, uma liderança indígena Kaiowá, Guarani Kaiowá. No dia anterior, reuniram os latifundiários. 40 viaturas saíram com pessoas armadas, com a decisão feita publicamente, que era para ir e matar. E Mas de repente, eu queria ouvir o deputado essa Carlos violência tem que ser Andrade, contida. só para a gente retomar um bocadinho essa proposta que eu fiz no início. Como compatibilizar o esforço em relação à questão fundiária, mas também em relação à redução dessa violência, porque a violência não espera, tem que ser
tem que ser resolvida logo. Eu penso que a causa... Porque isso envolve vidas, Paulo, né? eu A terra penso está que lá, essa mas causa- as vidas Exato. Eu penso que a causa não ela tem precisa como ser trabalhada. recuperar. Porque isso, na verdade, são consequências, como eu falei. São consequências, Edmilson colocou muito bem, isso, inclusive, toma conta dele, você observa, porque realmente é uma violência que, do Brasil como um todo, e na questão indígena não é diferente. Esse crescimento aí, nós temos um crescimento assustador e não podemos negar que é uma influência dessa transição do processo. E enquanto nós não definirmos clareza para esse processo, quem vai atuar, eu acredito que nós vamos ter esse tipo. Não importa qual vai ser o motivo. Vai ser pela influência do álcool, vai ser pela influência da definição da terra, vai ter o homicídio, vão ter várias causas, vão ter várias situações que vão ser motivadoras, mas porque não há clareza no processo. PEC o senhor 215, acredita que, PEC 215. que trazer a questão aqui para o Congresso, por exemplo, se responsabilizar por essa demarcação, pode ajudar ou pode reduzir ou pode acabar com o problema? Eu penso que nós precisamos trabalhar a causa, é disso que nós estamos falando, separar em duas partes. Primeiro, discutir o mérito. Parâmetro, um marco. Eu acho que a Constituição de 88, eu acho que seria ali o marco para estabelecermos os parâmetros. Para essa situação como um todo. Isso é uma cláusula pétrea, me desculpe. Né? Porque a Constituição garante a ancestralidade, o domínio da terra. Então, estabelecer um marco temporal é uma agressão ao princípio que é pétreo na Constituição. Está lá no artigo 5º, está lá no artigo 60. Não tem como mexer. Não tem como mexer, cláusula pétrea. Eu penso... Na verdade, houve uma decisão que foi dos 19 dispositivos que o Supremo definiu em relação à Raposa Serra do Sol, mas muito especificamente, não tem, digamos assim, vínculo com as outras decisões. Ainda que algum juiz possa refletir esse 88 como um marco temporal. Porque da mesma forma que uma família pode ter um título dado pelo Estado, ela foi incentivada a ocupar terra indígena no século XVIII, XIX, ou XX ou no XXI, e o Estado tem que indenizar, da mesma forma, se no século XVIII, XIX, XX ou XXI, os povos indígenas sofreram violência, e a violência tem permanecido, né? Então eles têm o direito a recuperar a sua ancestralidade. A questão, como eu disse, ela é extremamente complexa, a gente está se aproximando para o final do debate e eu queria ouvir um de cada vez, um minuto para cada um, a respeito de uma questão. Nós estamos dentro do Parlamento brasileiro. Perfeito. Qual a contribuição, deputado, começando pelo deputado Carlos Andrade, que o Congresso Nacional pode dar à solução desse problema? Eu penso que não é mudar de ente para fazer a gestão desse processo. Eu penso que a permanência no Executivo deve, até porque você pode estabelecer vínculos hoje, estabelecendo esse vínculo de responsabilidade depois dessa desintrusão dessas pessoas que ocuparam as terras, que estavam nas terras indígenas, fazendeiros e proprietários. Só que tem um detalhe, hoje, gosto muito de citar o estado de Roraima, porque é muito recente. Saíram as pessoas de lá. O senhor é de lá, né? O estado do Pará também. As pessoas saíram de lá. Hoje, você tem aproximadamente 1 milhão, a população indígena. 1 milhão de indígenas. 400 mil indígenas hoje têm o Bolsa Família. Que população que nós queremos? Essa é uma pergunta. Que população de 1 milhão, a população do Brasil indígena é de 1 milhão. Nós queremos uma população que tenha um vínculo com Bolsa Família para que seja dependente. Não é isso que o índio quer. Ele quer garantias. Ele não quer só a terra, ele quer condições como qualquer cidadão brasileiro. Mas é por isso que eu estou querendo colocar a questão de uma forma prática, objetiva, e que tem a ver com a nossa atividade aqui. É por isso que a PEC 215 ela não vai resolver essa questão, Paulo. A seu ver, deputado, que contribuição o Congresso brasileiro pode dar para a solução desse conflito? Como é que eu penso? A PEC 71 deve ser aprovada pelo Congresso. Já foi aprovada no Senado. E resolve a conflitividade. É claro, latifundiário que ocupou criminosamente não vai ter indenização. Mas quem usou de boa-fé, quem ocupou de boa-fé, orientado pelo Estado, vai ter seus direitos garantidos. Com isso, ele compra outra terra, ele não pode estar em terra indígena. Discordo um pouco disso aqui. Isso é uma coisa. Portanto, não tem sentido aprovar o relatório da PEC 215. Sabe o que vai ocorrer? Pode ter maioria, mas vai ser derrubado
no Supremo, porque é cláusula pétrea. Já Segundo, política de Estado me permite uma coisa. Olha, é verdade que a violência está em território nacional como um todo, mas contra os indígenas? Você fala em 135 suicídios, você fala em 118 por falta de assistência, desassistência do Estado, você fala em 700, isso 2014, 785 crianças mortas. Nenhuma cidade morre 130 por cada, cento e tantas crianças por cada 1000 nascidas vivas. Mas nas comunidades indígenas, a mortalidade infantil é assustadora. Então falta ação do Estado com políticas públicas e a Bolsa Escola não é um crime, ao contrário. É bom porque é renda nacional para os que precisam, que estão passando fome, morrendo de inanição muitas vezes, mesmo morando na floresta. É extremamente polêmica e por isso exatamente estamos aqui participando do Brasil em Debate. Eu quero agradecer a participação do deputado Carlos Andrade, PHS de Roraima, deputado O Carlos divergiu, mas ele é muito Edmilson educado. Rodrigues, Edmilson Rodrigues Não do dá pra usar PSOL do borduna, Pará. não dá pra usar borduna. Não dá para usar borduna. Muito obrigado pela participação. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser assistir novamente a este programa ou a outras edições do Brasil em Debate, é só entrar no nosso site, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.